Adeilson, assim, eu gosto muito, assim, eu passei um tempo acompanhando Sebastião Pinheiro, que é uma pessoa, assim, que é excepcional, assim, nos seus estudos e ele traz um conceito que é o biopoder camponês. Biopoder é um termo de Lacan, né, que é você trazer, você tem dentro de você, né, aquele poder de mudança, de transformação, né, e o camponês, a camponesa, né, a identidade campesina também tem isso muito forte, né, e o que ele sempre traz, assim, nas palestras que a gente acompanhava ele vem trazendo desde a formação do universo, os minerais, toda a composição da terra, as formas de fermentações, né? O quanto isso é importante, né? Hoje, se a gente não tivesse o tanto de bactérias benéficas no nosso estômago, a gente não conseguiria absorver os nutrientes dos alimentos que a gente come, né? Então, cada coisinha é fundamental, né? E a natureza, ela funciona também assim, né? E tem um professor da UFPB que a gente tem se relacionado há pouco tempo, que eu conheci ele, Helder, que ele trabalha na Unidade Experimental de São João do Cariri. Ele trabalha alguns projetos de recuperação de áreas produzindo, né? Sebastião Pinheiro sempre falava muito disso também, né? Da gente entender o tempo, natureza, né? Entender que a natureza tem o seu tempo e o ser humano tem o seu tempo. E a gente precisa tentar entrar num equilíbrio, né, de entender esse processo de recuperação e ver aonde que a gente pode direcionar uma intencionalidade, né? E muito disso quem traz também é um outro pesquisador da Embrapa, de Sobral, que eu conheci também o ano passado, que é discípulo de Ambrósio também, que foi um pesquisador assim que também analisou a caatinga com muito amor e carinho nessa questão de recuperar e de entender. E não adianta, assim, hoje, se a gente parar nossas atividades, a natureza ela vai se restabelecer, né? Então, esse professor Helder, ele tem um trabalho hoje de acompanhamento no Rio Taperoá, onde tem muita algaroba, e ele começou a perceber que existe um banco genético no solo que fica ali. Quando tiver a oportunidade, essas plantas vão rebrotar. A semente está lá de alguma forma, ou as raízes estão ali. Mas, inevitavelmente, nas andanças que a gente faz, a gente não vê mais baraúna, a gente não vê mais mameleira, a gente não vê mais uma catingueira, uma barriguda, sabe? Hoje o que a gente vê... Você citou aí dois nomes que fazem parte da minha história, a catingueira. A catingueira e o marmeleiro... que era excelente para fazer. Marmeleira a gente ainda encontra na beira da estrada, ainda vê muito. Ainda, né? Consegue. E tinha o pau-periro também. Também. Na nossa região. Então são plantas nativas, né, que hoje a gente não encontra mais com grande abundância, né? E aí por isso que a gente faz trabalhos de resgate, né? E aí eu trago de volta essa questão cultural que vai se perdendo, que é isso que a gente encontra nos trabalhos de extensão. Quando a gente faz diagnóstico, a gente começa a perceber que há 5 anos atrás, por exemplo, a família tinha uma variedade de 5 a 10, 15 tipos de frutíferas diferentes, nativas, né? E hoje nem um buzeiro você não encontra mais, né? Tinha lá na nossa região, não era, Felipe? Tinha de se estragar, muitos. Então é isso, assim, eu acho que a gente precisa um pouco retomar essa questão do biopoder, né, e da identidade campesina e entender que isso está na gente, a gente faz parte da natureza, a gente não pode se isolar da natureza, até porque as comunidades primitivas, né, não menos desenvolvidas, eu não gosto de falar menos desenvolvidas, até porque existe muita ciência nas civilizações mais antigas, que a gente acabou se perdendo, né? O próprio fato de olhar para o céu, né, que muitas comunidades faziam, né, indígenas também faziam, hoje a gente não faz mais, a gente pega o celular e vê como é que está a lua no celular. A gente estava vindo no carro e a gente viu a lua maravilhosa que está hoje. Belíssimo, hoje está belíssimo, né? E às vezes a gente pega, quantas vezes a gente olha para a lua, né?
Então são essas coisas, essa conexão com a natureza que eu acho que vai trazer de volta, né, de dar esse sentido novamente. E aí trazendo um pouquinho nessa questão que você falou do incentivo público, né, do poder público e governamental e tudo mais, o governo hoje tem um recurso a fundo perdido pelo BNDES de incentivo a fábricas de bioinsumo, através de cooperativas. Anota aí, Felipe, tá? Então me parece que são 60 bilhões, acho que se eu não me engano o número, mas eu sei que cada projeto com cooperativa pode ser até 5 milhões de incentivo para fábricas de bioinsumo. E aí a gente pensa assim, o que isso traz e o que isso tem a ver com a desertificação, né? A desertificação é acabar com a vida do solo. E o bioinsumo, o que ele vai trazer? A vida novamente. Porque nada mais é do que você reflorestar o solo, né? Reavivar o solo, trazer todo o micro-organismo. Como eu falei, né, no começo, a gente tem uma colônia de bactérias, né, no nosso estômago que é responsável pelos nutrientes que a gente vai absorver. E no solo também existe uma vida microbiota ali, micro-organismos que são responsáveis em disponibilizar esses nutrientes para as plantas. Então, qual que é o sentido disso, né? As políticas públicas, elas vêm surgindo e a ideia é que elas venham se complementando para que a gente consiga reduzir esses índices de desertificação, né? Tanto no sentido de melhorar o solo, quanto também repensar as formas de cultivar e de produzir, né? Então a gente tem trabalhos hoje de recatingamento, né, de você conseguir isolar algumas áreas na propriedade para você ir reflorestando aquela área, trazendo diversidade. A partir do momento que se estabelece, você passa para outro local, né? Porque a gente está no Inova Capri agora, a gente está acho que no 5º mês de atuação. E a gente está numa atividade de viveiros esse mês. Vai iniciar uma atividade de construção de viveiros. E eu acho que isso para os jovens, para a juventude, né, a produção de mudas e viveiros, e até tem uma experiência muito interessante do Polo da Borborema, que são os jovens viveiristas, né? Então o jovem ganhava um pequeno viveiro, né, em casa, com tudo, com os saquinhos, com o sombrite, para iniciar uma produção de mudas, e a partir disso ele fornecia mudas, podia vender as mudas, né? Como que é o nome do programa? Jovem Viveirista. E é muito interessante, assim, e isso além de levar, né, o que a gente tem feito? A gente tem feito parcerias com a Secretaria de Agricultura para montar os viveiros nos municípios. Esses viveiros vão servir tanto para as unidades de aprendizagem que a gente está instalando, né, em algumas áreas de reflorestamento e de sistemas agroflorestais, como também para comercialização ou distribuição dessas mudas. Mas eu vejo que para o jovem isso é muito, assim, é primordial esse contato com as mudas, porque é também você ver aquela semente brotar, crescer e depois você oferecer isso, sabe? Então, pensar essas formas como viveiros. Eu tenho um relato também de um jovem, lá em Catolé de Boa Vista, no tempo que eu trabalhei numa instituição lá de Campina Grande, chamada Centrac. A gente acompanhou uma família, e aí tinha um jovem, Arthur, que ele criava galinhas. E ele tinha uma perspectiva empreendedora incrível. Então, ele pegou um recurso, que foi do P1+2, de fomento, e ele aumentou o galinheiro dele. E hoje ele tira um salário mínimo só vendendo ovos. E o que ele fez? Ele criou o mercado dele. A rota de entrega, os clientes, sabe? Então essas experiências para os jovens que vai trazer esse contato com a agricultura, com a produção animal, com criação, né, que possa servir tanto para trazer esse sentido de reflorestamento ou até trazer essa própria noção do local, sabe? De entender o local que ele está, de fazer parte daquilo. E ele só vai fazer parte daquilo quando ele construir junto. Não quando mandar ele fazer alguma coisa. Você mandar ele fazer alguma coisa é mecânico. Quando você cuida como se você criasse, como quem cria um animal. Acaba ganhando carinho por aquilo, né? E vai cuidar mais. Existe dentro dessa proposta, Lucas, existe
uma criação, por exemplo, de um viveiro municipal? Existe essa possibilidade? Existe. Assim, eu tenho percebido que muito das iniciativas partem das pessoas que estão nos órgãos públicos, né? Então, às vezes a prefeitura tem um espaço, né? Não precisa ser um espaço muito grande, mas é um espaço que pode aportar um viveiro de mudas municipal, por exemplo, né? Que consiga colocar alguns estagiários jovens para participar desse momento, consiga levar escolas, né? Eu acho que esse trabalho de meio ambiente que a gente estava conversando até um pouquinho antes de começar, nas escolas é fundamental, né? Esse contato, assim, e importante ressaltar que seja contextualizado, né? Então, que seja com o feijão que é cultivado na região. Isso é muito importante. Muito importante. Que seja com plantas nativas da região, né? E que os jovens aprendam que a acerola... Não precisa plantar pinho aqui, né? A pinha, o valor que tem a pinha, o valor que tem a goiaba, né? O valor que tem o caju. Então, isso vai trazendo desde criança essa perspectiva. E esse não afastamento da natureza, né? A gente não se afastar da natureza. A natureza está sempre presente, né? Tanto que a gente percebe aí, em relação ao ciclo menstrual, o quanto é conectado com a oscilação da lua, né? Nas mulheres. Então, isso são sinais assim que a gente vê que a natureza dá para a gente precisa observar isso. E acho que o jovem tem muito essa perspicácia, né? A gente achar hoje que a gente precisa ensinar alguma coisa de tecnologia. Às vezes eu estou aprendendo com a minha filha de 7 anos, eu estou aprendendo coisas tecnológicas, né? E acho que isso cada vez mais vai aumentar, né? E acho que isso não é errado, não. Só acho que precisa ser consciente, né? E precisa ter um sentido. E isso é uma das coisas que Ambrósio sempre falava muito em questão aos sistemas agroflorestais, é de intencionalidade, né? Então, você colocar intencionalidade nas coisas. Qual a intenção que esses jovens vão ter em fazer um viveiro, né? Então, vão estar trabalhando ali reflorestamento, vão estar trabalhando educação ambiental, vão estar trabalhando economia solidária, né? Que é muito importante hoje a gente entender a economia de forma solidária e não de forma predatória, né? Então, a gente entender o valor das coisas e não o preço, né?